Com toda essa situação política no Brasil, e agora mais agravada ainda, né, com a posse do novo ministro, né, o ex-presidente Lula, que, segundo a polícia, as investigações, está fazendo isso simplesmente para fugir do Sérgio Moro, né? E também é mais agravado também com o áudio revelado, né? Tornado público do ex-presidente, em especial também com a presidente da nossa república, né? Com todo esse cenário, os cristãos, os evangélicos, tendem a se perguntar qual a sua posição, como se posicionar, se deve protestar e etc. e tal. Nessa manhã eu vi em um dos grupos no Zap realmente essa questão, né? E até usaram o texto de 2 Crônicas, se meu povo que se chama pelo meu nome, etc. e tal, né? Que você conhece, né? Para basear essa situação. Outros se posicionando que antes de protestar, antes de tomar posição em um lado ou outro, deve ir orar. Ao meu modo de ver, antes de tomar uma posição entre um lado e outro, deve-se vigiar. A Bíblia nos convoca a vigiar e orar. Deveríamos ter vigiado mais. Deveríamos ter prestado mais atenção, porque vigiar é isso. Olhar com os pés no chão, raciocínio, né? Lá nas eleições. Lá nas eleições deveríamos ter prestado mais atenção nessa vigilância, porque assim não estaríamos nessa situação. E não simplesmente a maioria da população brasileira ter ido tomar a sua decisão baseado apenas em falatórios. Em mentiras que agora estão sendo expostas aí para todos nós, né? Não simplesmente ter ido na boa conversa e nas boas imagens, no bom trabalho do marqueteiro, que agora, com a sua esposa, está preso. Deveríamos ter vigiado mais. A Bíblia realmente nos chama para vigiar, tomar cuidado. E aí eu quero colocar uma situação a respeito dessa questão de se posicionar ou não. Bom, primeiro, todas as vezes e aí eu coloco, a Bíblia mesmo nos diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando é ao contrário, o povo sofre. E em todas as vezes que o povo sofreu, em todas as vezes que o povo foi acuado, foi realmente sufocado, Deus agiu lá atrás com Moisés, tirando o povo para o deserto. E olha que quando Deus tira o povo do Egito, das garras de Faraó, que estava realmente massacrando o povo de Deus, ele dá ordem para que o povo saia com tudo de lá. E quando o povo ainda chega lá no deserto, com toda a prova que Deus estava no negócio, com toda a prova que Deus estava na frente, comprovado pelos milagres e tudo, a nuvem de Deus, o povo queria voltar. O povo indagou, saímos de lá para morrer aqui, porque estavam acostumados a sofrer, a prisão. E para estar tudo bem, estando comendo, estando dormindo, tá bom demais. E Deus não queria e não quer que o seu povo esteja simplesmente nessa situação. Deus quer o seu povo realmente livre das garras de Faraó. Foi no passado e é hoje quando o governo, quando as lideranças que são constituídas por Deus começa a realmente sufocar o povo, a entristecer o povo, a fazer o povo sofrer, Deus age. Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Naquela época, não vivíamos em uma democracia como vivemos hoje. Naquela época, não era dessa forma. Hoje temos a democracia. Naquela época, Deus envia Moisés. Deus enviou vários homens para realmente fazer o trabalho, agir, tomar a frente, né? E nas lideranças, quando olho para Jeremias,
né, o livro de Jeremias, eu vejo também isso. Leia depois de Jeremias lá, principalmente o capítulo 5, se não estou enganado. Né? Eu vejo Deus sempre preocupado em o povo ser governado por uma liderança abençoada. Agora, em nosso país, nos últimos momentos, o que nós simplesmente nos deparamos é que um governo que parece que virou as costas para Deus. Tá nem aí com isso. E aí nós vemos leis sendo aprovadas que agridem a família, que vão de encontro à palavra do Senhor. Nesses últimos anos, o que a gente tem visto de coisas acontecendo contra a família, cartilhas nas escolas para ensinar crianças sobre a questão sexual e etc e tal, com fotos absurdas, cara. E aí? Nós vamos ficar de braços cruzados? Nós não vamos nos posicionar? Vamos orar? Sim. Vamos continuar orando? Sim. Mas do mesmo jeito que Deus usou pessoas para se posicionar, como foi o caso de Moisés, não simplesmente se posicionou, enfrentou a situação. É lógico que não devemos realmente, a nossa arma não são armas, pedras, não, de maneira nenhuma. Não são essas, nem do povo cristão, nem do povo evangélico, de povo nenhum. Nós vivemos em uma democracia onde podemos protestar. E graças a Deus que temos essa liberdade. Agora, ao meu modo de ver, não há problema nenhuma em você se posicionar. Continuarmos orando pela nossa nação que se chama Brasil. Continuar orando pelos nossos governantes? Sim, mas não simplesmente que eles se dão bem nessa situação. Parece que às vezes quando nós temos que orar, é para a pessoa se dar bem. Orar para o Senhor fazer a sua vontade. A sua vontade. E quando Deus age, Ele usa quem Ele quer. Ele trabalha da sua forma. E nós precisamos realmente ficar atento a toda essa situação e compreender o que Deus quer através de tal situação. Agora, ao meu modo de ver, repito, não há nada contra. Não há nada contrário do cristão, do evangélico, se posicionar. Você já se posicionou quando você foi na urna. E da mesma forma eu coloco aqui, não adianta agora falar assim, é por isso que isso é do capeta, política do capeta. Às vezes as coisas estão nessa situação porque entregamos para o capeta. Entregamos para a mão do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar, oprimir. Matar, roubar, corruptos, né? Tirar da saúde, da educação e destruir, acabar com o país de vez, destruir tudo. E ele usa pessoas para fazer isso, porque ele em si não pode vir lá na Petrobras com a sua mão e pegar. Então ele usa pessoas para fazer isso. Ele usa o ser humano para fazer isso. E agora está usando pessoas que nós, quando nós nos posicionamos lá na urna, os colocamos lá. Seja presidente, deputado, prefeito, etc. e tal. Fomos nós que os colocamos. Agora também, nós não vamos ficar tanto tempo esperando simplesmente as coisas acontecerem. É preciso realmente uma ação. E graças a Deus pelo nosso irmão Sérgio Moro, né? Pelo que eu sei, ele é lá da Igreja Batista. Mas independentemente de religião, a questão é que as coisas têm que serem feitas com ordem e decência. E cabe a nós a nos posicionar, orando, vigiando, mas também agindo. A oração sem ação, ela é morta. Então, que possamos agir. Haja, sem quebrar nada, sem xingar ninguém, mas se posiciona. Porque nós, como cristãos, eu acho que somos os mais baseados na palavra que devemos nos posicionar. Nós conhecemos a verdade realmente, e não a verdade que hoje é mentira.
Hoje talvez, depois da manhã é mentira. A verdade que liberta. Então, meu amigo, nós nos posicionamos sim